Começando com as imagens de cirurgia, aquele tema clássico de abdômen agudo obstrutivo, né? Sabe aquele paciente que tem uma dor abdominal tipo cólica, porque é víscera oca, vômito e parada de eliminação de gases e fezes. Tem que pensar em abdômen agudo obstrutivo, principalmente se tiver cirurgia prévia. Lembra qual a principal etiologia? Bridas ou aderências, que vão causar justamente essa imagem aqui, de obstrução de intestino delgado. Como é que a gente sabe que aqui o que está obstruído é o delgado, é uma obstrução alta, acima da válvula iliocecal? Porque a gente consegue ver as chamadas pilhas de moeda. Está todo mundo vendo aqui o empilhamento de moeda? Tá? Parece que tem moedas empilhadas, porque as válvulas coniventes, são válvulas de 360 graus do delgado, elas aparecem, porque o intestino está em grande movimento peristáltico, nesse momento ruídos aumentados, metálicos, está tentando vencer o ponto de obstrução. Aparece a pilha de moeda. E olha o edema de parede de alça, dá para ver que essa parede está esbranquiçada. Então isso é típico de abdômen agudo obstrutivo. E essa imagem no raio-x de abdômen deitado. Agora coloca o paciente em pé, o que aparece? Ar e líquido, ar e líquido, ar e líquido. O que é isso? Níveis hidroaéreos escalonados. Então quando a gente fala em empilhamento de moeda no raio-x deitado, edema de parede de alça, colocou o paciente em pé, níveis hidroaéreos escalonados, isso é obstrução mecânica. Isso é obstrução de delgado. Principal causa, bridas e aderências. Agora, se fala que não tem cirurgia prévia, ele já está querendo falar, olha, não é brida e aderência. Vamos pensar em outras, tem outras causas de abdômen agudo obstrutivo, não tem? Aí bota um paciente um pouco mais idoso e com essa imagem aqui. Essa imagem também é de abdômen agudo obstrutivo, só que isso é uma obstrução de cólon. Não tem aquela pilha de moeda. Por que eu sei que é cólon? Não sei se todo mundo está conseguindo entender essa imagem aqui, ó. Nessa parte bem grandão aqui, ó, é o seco. Olha o tamanho do seco. O seco vai ficando cada vez mais e mais distendido. Depois vai lá o ângulo hepático do cólon, desce aqui o cólon transverso, vai lá no ângulo esplênico, e aí volta aqui onde a gente não está vendo, provavelmente tem o descendente, o sigmoide, provavelmente o ponto de obstrução está aqui. Então o que acontece? As fezes elas vão bater no ponto de obstrução, que deve ser um tumor de cólon esquerdo, não consegue passar, ela volta. Volta. Teoricamente vai para o delgado e o paciente vai vomitar, vômitos fecaloides, não é isso que a gente espera? Só que bem aqui, ó, existe uma válvula, a chamada válvula iliocecal. Qual é a função dela? É justamente impedir o retorno de fezes contaminadas para o delgado. Então, quando a válvula iliocecal funciona, quando ela cumpre o papel dela, quando ela é competente, ela simplesmente só deixa entrar e não deixa voltar. E cria esse problema, que é a chamada obstrução em alça fechada. Olha o tamanho do seco. Quando esse seco aqui, ó, ele está acima de 10, principalmente 12 centímetros, isso é iminência de rotura, isso é uma emergência. Dá para ver no raio-x, medir com a régua lá na radiografia. Seco gigantesco, só aparece cólon. Por que eu sei que é cólon? Porque aqui a gente tem as austrações, olha só, elas começam e acabam, não são 360 graus, como nas válvulas coniventes. O cólon ele é de um diâmetro muito maior, e o seco é a área que vai romper primeiro, porque ele é a área de maior diâmetro, vai sofrer a maior tensão nas suas paredes. Então, isso é uma obstrução baixa de cólon, normalmente um tumor coloretal com válvula competente, isso é uma emergência. Já caiu exatamente assim na prova do INEP, mesmo sem mostrar a imagem. Mostrando a imagem fica mais legal ainda a questão. O que a gente faz com esse paciente? Laparotomia. Tá? Senão esse seco vai romper imediatamente. Então veja, são 2 casos de abdômen agudo obstrutivo. Agora mais um caso, esse aqui é a famosa imagem do U invertido, ou do bico de pássaro, do ás de espada, ou do grão de café. Todo mundo sabe o que é um grão de café? Né? Então parece que tem um grãozinho de café aqui nessa região. Tá? O que a gente pensa nessa imagem? A gente pensa em volvo. Volvo de sigmoide, é o paciente com megacólon, constipado crônico, e nesse caso também é um abdômen agudo obstrutivo baixo. Só que aqui, se o paciente tiver peritonite, ele vai para a cirurgia. Se ele não tiver peritonite, que normalmente as questões vão aparecer assim, a gente vai tentar desfazer esse volvo, através de um retossigmoidoscópio rígido ou de uma colonoscopia. Desfaz esse volvo e depois vai para uma cirurgia mais eletiva. Agora, criança também tem abdômen agudo obstrutivo. Isso aqui é uma ultrassonografia mostrando, veja se dá para ver aqui, ó, tem uma área circular e áreas concêntricas aqui dentro. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma intussuscepção. É o intestino entrando dentro dele mesmo, fazendo aquela telescopagem, causa de obstrução em criança. Então isso entra na parte lá da cirurgia pediátrica. Também, se tiver peritonite, vai ter que operar, mas quando não tem peritonite, dá para tentar desfazer essa intussuscepção. Como? Através de um enema. Injetando alguma coisa pelo reto,
vai aumentar a pressão e vai desfazer essa intussuscepção. Esse paciente pode ter uma massa palpável, pode ter aquelas fezes em geleia de framboesa, né, com sangue escurecido. Então, ultrassonografia pode ver, então, casos de abdômen agudo obstrutivo. Mais um aqui, ó. Hérnias encarceradas. O que a gente vê de diferente aqui, ó? Isso aqui é uma hérnia encarcerada crônica. É aquele paciente que vai no ambulatório com aquela hérnia gigantesca. Ele não está na emergência. Encarcerada está presa, não volta. Redutível que sai e volta. Uma hérnia redutível, cirurgia eletiva. Uma hérnia encarcerada crônica como essa daí, também cirurgia eletiva. O problema é essa aqui, ó, que dá para ver que tem sinais flogísticos aí. Dá para ver que esse negócio está quente, está doído. Né? Isso aqui é uma hérnia estrangulada. O conteúdo que está ali já está com sofrimento vascular. Isso aqui é uma emergência. A hérnia estrangulada tem que ser operada imediatamente. Agora, cuidado, porque se a gente tem uma hérnia que era redutível até ontem, e de repente hoje ela se torna encarcerada agudamente e está com dor e chega no pronto-socorro, não vale a pena ficar tentando empurrar para dentro, ficar tentando reduzir a força na marra. Ou ela reduz sozinha ali no exame físico de uma forma leve, ou encara ela como estrangulada e opera logo. Não fica pagando para ver. Ah, mas eu li que se for até 6 horas eu posso tentar reduzir. Se for para você dar morfina, sobe em cima do doente, levanta a perna, o doente fica gritando lá na emergência, quem já viu isso? Para tentar reduzir uma hérnia, está errado. Tá? Ou o paciente tem lá uma hérnia encarcerada aguda, interna e opera logo na emergência. É isso que as provas vão cobrar, que é o mais certo a fazer. Se é uma encarcerada crônica, antiga, sem dor, está no ambulatório, essa a gente faz cirurgia eletiva. E cuidado aqui, todo mundo está vendo aí uma hérnia? Tem uma hérnia nessa paciente? Mulher idosa, olha a hérniazinha aqui, ó, abaixo do ligamento inguinal. O ligamento inguinal está aqui. Isso é uma hérnia femoral. É uma hérnia de alto risco de encarceramento e estrangulamento. Lembrar que aqui para operar tem que usar aquela técnica de McVeigh, que usa o ligamento de Cooper, diferente lá do Lichtenstein. Tá? Então, para a gente lembrar, todos esses são etiologias diferentes de abdômen agudo obstrutivo, para a gente pensar numa questão de prova. Agora, esse aqui é o mais fácil, né? Abdômen agudo perfurativo. O que é a perfuração? De uma víscera oca, normalmente uma úlcera péptica perfurada. Nesse caso, é aquele paciente que vai ter uma dor súbita, difusa, intensa, chega rápido no pronto-socorro, questão de horas. Chega em abdômen tábua, peritonite difusa, descompressão brusca positiva em todo o abdômen. Pode ter o sinal de Joubert, quando a gente faz a percussão do hipocôndrio direito, é para estar maciço por causa do fígado. Perdeu a maciçez, é o sinal de Joubert. Agora, vamos fazer a radiografia e vai ver o quem? O pneumoperitônio, mas olha a pegadinha. Radiografia de tórax. Radiografia de tórax em PA. Não é o raio-x de abdômen, é radiografia de tórax que vai ver o pneumoperitônio, o ar no abdômen. Por quê? Porque eu quero ver a cúpula diafragmática. Dá para ver aqui também o pneumo, isso aqui é bolha gástrica, é normal. Tá? Então, tem que olhar essa imagem aqui, não pode esquecer essa imagem. Tem pneumoperitônio? Parou, não faz mais nada, é cirurgia imediata. É o mais fácil. Deu o diagnóstico, pronto, opero. E provavelmente vai fazer uma ulcerorrafia e um PET de aumento, que é o PET de Graham. Principal causa de abdômen agudo, apendicite aguda. Tá? Apendicite clássica. O paciente tem uma dor abdominal, epigástrico, médio umbilical, que localiza na fossa ilíaca direita, com sinal de Bloomberg, descompressão brusca positiva no ponto de McBurney. Pode ter o sinal de Rovsing, apertou a esquerda, dói a direita. Pode ter o sinal de Lenander, que é a diferença da temperatura axilo-retal. Lembra disso? Todo mundo adora os epônimos, né? Como eu. Tem vários sinais para a gente lembrar aqui. O importante é, quadro clássico, eu posso indicar cirurgia sem exames. Quadros atípicos, arrastados, paciente obeso, paciente que está tomando antibiótico, está diferente do script normal, a ultrassonografia é um bom exame. Ela vai ver uma víscera oca em fundo cego, com a sua parede espessada acima de 6 milímetros, e pode ver abscesso líquido periapendicular. E a tomografia seria o exame mais sensível. Para quê? Para quadros atípicos, para quadros difíceis. Todo mundo está vendo o fecalito aqui, que é a principal causa de obstrução. O apêndice, pode ver borramento da gordura mesentérica, abscessos à distância. E durante o intraoperatório de uma videolaparoscopia, a gente está vendo aqui uma fase 2. Está todo mundo entendendo aqui? Que é uma fase purulenta ou fibrinosa. Lembra, aquela fase inicial era uma fase mais inflamatória, hiperêmica, edematosa. Essa aqui é uma fase mais purulenta, supurativa. Depois vem a fase necrótica, gangrenosa, e por último a fase perfurativa. E nesse processo todo, o indivíduo imunocompetente vai bloquear esse processo. Ele não costuma perfurar em peritônio livre. Ele perfura bloqueado. E aqui, o tratamento é a apendicectomia, não tem dúvida.
né? Na dúvida, faz uma videolaparoscopia que pode ser diagnóstica e terapêutica. Tá? Também já foram cobradas questões relacionadas a pós-operatório de apendicite aguda, do paciente que tem uma infecção na cavidade, lembrar de fazer a tomografia para ver o abscesso intracavitário. Por quê? Porque essa é uma cirurgia que, acho que todo mundo já viu, a incisão de McBurney, né? Aquela incisãozinha lateral que a gente faz do lado direito. Essa incisão só pode ser feita se tiver peritonite localizada. Se tiver peritonite difusa, não pode fazer essa incisão, porque tem que lavar a cavidade, e ela não dá para lavar a cavidade. Então, se tiver peritonite difusa, ou faz mediana, ou faz videolaparoscopia. Se tiver peritonite localizada, pode fazer McBurney, ou também videolaparoscopia. Dentro do abdômen agudo inflamatório também, tema quentíssimo para a prova, diverticulite. Aquela mesma dor abdominal agora foi para a fossa ilíaca esquerda, pode ter um plastrão palpável ali, pode ter febre. Então, o que a gente está vendo? A tomografia é o principal exame. Isso aqui é o sigmoide. Todo mundo está vendo uns pontinhos pretos aí, isso são os divertículos, são os falsos divertículos do cólon. Tá? Tem vários divertículozinhos aqui, 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 na bordinha do intestino. Isso aqui é a primeira fase da diverticulite, chamada Rinchey 1, que eu só tenho microabscessinhos localizados e borramento da gordura. A tomografia é o exame, não é colonoscopia, não pode fazer colonoscopia na diverticulite, porque tem risco de perfuração do intestino. Então, vi que é um Rinchey 1, só borramento da gordura, antibiótico. Gram-negativa, anaeróbio, tratamento clínico. Agora, o Rinchey 2, ele já tem um abscesso, aqui é uma coleção de pus com ar, o preto é ar. Então, não adianta só dar antibiótico, tem que drenar o abscesso, uma drenagem guiada por imagem, guiada por ultrassom ou tomografia. Agora, se tiver peritonite difusa, seja purulenta, que é o Rinchey 3, seja fecal, que é o Rinchey 4, tem que operar, lavar toda a cavidade, e a maioria das vezes vai para uma cirurgia de Hartmann, que é quando a gente resseca a região do sigmoide, fecha o coto do reto e faz uma colostomia com a parte proximal, que é a cirurgia de Hartmann. Uma complicação da diverticulite, bem conhecida, é a fístula colovesical, quando se comunicam o intestino com a bexiga, vesical é de bexiga. Isso aqui é uma bexiga urinária cheia de contraste, e esse preto aqui é ar. Por que tem ar dentro da bexiga? Porque ela está comunicando com uma víscera oca. Esse é o paciente que tem infecção urinária de repetição, de difícil controle. É o paciente que vai urinar e sai gás, pneumatúria, pode sair até fezes, fecalúria. Aqui é tratamento cirúrgico, tá? Tem que desfazer cirurgicamente essa fístula. Agora, quando a gente fala das vias biliares, lembra que o ultrassom era o primeiro exame? O ultrassom vai ver a pedra na vesícula. Aqui está a pedrinha com a sombra acústica posterior. Olha a sombra aqui embaixo. Tá? É uma vesícula de parede normal e o cálculo é móvel. Agora, nesse caso aqui, o cálculo está preso, está impactado. Olha o espessamento da parede da vesícula. Isso é uma colecistite aguda. Então, a gente consegue diferenciar o que é só colelitise do que é colecistite. Através de quem? Através do ultrassom. Agora, não, eu quero ver o colédoco. Para ver o colédoco é melhor fazer a colangio-ressonância. A ressonância não tem contraste, é a própria bile que faz esse contraste, que ela fica mais branca. Então dá para ver toda a parte do fígado aqui, a vesícula biliar, aqui o colédoco, e olha as pedrinhas aqui dentro, todo mundo está vendo que está pretinho aí, são as pedrinhas, e de repente sumiu, porque tem uma pedra entupindo aqui embaixo, faz um cálice invertido. Confirmei coledocolitise e vou para o tratamento que é CPRE, tratamento endoscópico. Mas não, eu tenho um paciente ictérico que eu fiz um ultrassom, para ver cálculo na vesícula, e não veio cálculo na vesícula. A minha colangio-ressonância me mostrou isso aqui. Eu não vejo cálculo nenhum. De novo, aqui está o fígado, com a via biliar intrahepática, a vesícula gigante, palpável e indolor, num paciente ictérico, o ducto hepático colédoco dilatado, e tem um outro ducto aqui, que é o ducto pancreático, o ducto de Wirsum. Eles desembocam juntos aqui na papila. Então, o que está acontecendo? Onde é que está entupido aí? Está entupido aqui na região da papila. Então, a gente tem um tumor de cabeça de pâncreas ou um tumor de papila, dando essa imagem aí. Parece que tem dois canos, né? Chama a imagem do duplo cano. Isso aqui é um tumor periampular. Tá? Tumor periampular vai dar mesmo icterícia colestática e pode dar o sinal de Courvoisier-Terrier. Vesícula palpável indolor na presença de icterícia colestática. O tratamento aqui é cirurgia de Whipple, gasto-duodeno-pancreatectomia. Se não der para operar, se o paciente tiver uma lesão que seja inoperável, ele vai ter que simplesmente drenar a via biliar, colocar uma prótese, tá, para fazer a paliação desse problema. Falando em pâncreas, vamos lembrar da pancreatite aguda. Pacientes com pancreatite aguda são aqueles pacientes que podem variar de um espectro bem leve para um espectro muito grave. A tomografia é um bom exame para ver o pâncreas. Aqui a gente está vendo simplesmente uma perda de contorno do pâncreas, como se fosse um Baltazar B.
Mas nessa outra imagem, a gente consegue ver a presença de uma coleção grande. O pâncreas está necrosado, né, porque a gente vê um pouquinho de contraste, o resto está preto, e o estômago está empurrado lá para cima. Então, quando tem essas coleções, isso pode se tornar um pseudocisto no futuro. Se for uma coleção estéril, a gente vai só acompanhar. Se ela for infectada, ela vai precisar ser drenada. E o problema é quando tem gás. Todo mundo está vendo os pontinhos pretos aqui no reto peritônio? Tem gás no retroperitônio. Aqui a gente precisa de tratamento cirúrgico, ou drenagem ou cirurgia convencional. Por quê? Porque tem uma necrose infectada. Em relação ao trauma, a gente não pode esquecer de algumas imagens importantes. Qual é o nosso diagnóstico aqui? Isso é um pneumotórax. Esse pulmão está todo amassado aqui. Aqui é tudo ar no espaço pleural, fora do pulmão. É o paciente que tem um pneumotórax, o MV vai estar abolido daquele lado, ele vai estar hipertimpânico à percussão, e se esse pneumotórax se tornar hipertensivo, ele vai empurrar o mediastino para o outro lado e vai causar um choque obstrutivo. Qual é o tratamento aqui? Drenagem de tórax. Agora, essa é uma outra situação em que o paciente também tem um MV abolido. Só que a nossa percussão aqui ele é maciço, está branco aqui o tórax, isso aqui é sangue, isso é um hemotórax maciço. O que a gente vai fazer no trauma? Drenar o tórax. E se sair mais de 1.500 ml, ou mais de 200 a 300 ml nas próximas 3 a 4 horas, a gente vai para uma toracotomia. Então, mas a drenagem torácica vai resolver a grande maioria dos problemas. Então, são imagens importantes aqui. Eu só queria deixar também um recado relacionado ao TCE, porque a gente tem questões relacionadas ao TCE que podem ser cobradas, que já foram cobradas inclusive. Principalmente indicações de tomografia. Quando nós temos um paciente com uma queda da escala de Glasgow, pacientes que não tenham Glasgow 15, qualquer um, faça a tomografia de crânio. Por quê? Porque não dá para dizer que é porque ele está alcoolizado. A gente tem dúvida, pode ser uma má perfusão cerebral, o paciente pode estar com algum tipo de hematoma. Então, qualquer Glasgow que não seja 15, faça uma toma de crânio. E alguns pacientes com Glasgow 15 também. Principalmente pacientes que têm uma amnésia lacunar, uma perda de consciência, um sinal de guaxinim, uma equimose periorbital, ou sinal de Bato, ou equimose na mastoide. O paciente que está com vômito em jato, sinais de hipertensão intracraniana, para a gente buscar os hematomas e tentar diferenciar o extradural do subdural. Então, é importante a gente lembrar. E essas são as imagens que eu gostaria de trazer aqui para lembrar temas importantes dentro da nossa prova de cirurgia. É isso aí. E aí, pessoal, boa tarde. Vamos entrar agora na clínica médica, começando pela cardiologia, E já conversei com vários de vocês ali fora, falando o quanto cardiologia, principalmente se tiver eletrocardiograma na questão, é tranquilo. O pessoal às vezes faz uma tempestade em copo d'água, mas é tranquilo, porque sempre vai vir uma alteração eletrocardiográfica gritante. A banca não quer dor de cabeça com ninguém. Não quer que vocês entrem ali com recurso por conta de uma imagem que não está muito clara. Então, o objetivo sempre vai ser a utilização de imagens muito gritantes. Então, fiquem tranquilos e felizes se aparecerem eletrocardiograma na prova. Eu mesmo estou muito feliz de estar aqui hoje vendo todos vocês. Estava até pensando qual seria o eletrocardiograma que me representaria agora. Eu acho que esse aqui, viu? Conta aquela história daquele eletro que ficou no grupo aí de cardiologistas de São Paulo e que ninguém dava o diagnóstico, que cada um com uma hipótese mirabolante. Não teve uma historinha dessa aí que tu contaste desse? Sim, demais. Olha, a gente vê muito eletrocardiograma, às vezes, que aparece, mostra para 10 especialistas diferentes, cada um vai com um diagnóstico diferente, Às vezes até um supra de ST, o cara fica ali viajando, achando que é uma pericardite, está lá o suprão maior do mundo, olha para o infra, pensa que é outra coisa, pensa que o paciente não está assoprado. Então, recentemente aconteceu isso, um paciente que chegou com supra de ST e o colega tratou
pasmem, como uma pericardite, paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, chegou lá com dor torácica, não, isso aqui é uma pericardite, tem supra, opa, a gente vai ver que não é bem assim, tá? Mas um ponto importante, tá? Isso aqui pode levar a supra também, por gerar desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio, são as arritmias. E quando aparecem na prova, é sempre com um quadro clínico, às vezes muito florido, tudo, mas que no eletro seja mata de cara o diagnóstico. O que a gente tem aqui? Uma taquicardia. É uma taquicardia. O ponto aqui é saber o quê? Não tem onda P nesse eletrocardiograma, ó. A gente tem aqui só complexos QRS sem ondas P's e o ritmo está o quê? Está regular. Isso aqui é uma taquicardia supraventricular. Caiu isso aqui na prova. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês olharem, foquem imediatamente no quadro clínico do paciente. Olhem se o paciente está estável ou instável hemodinamicamente, né? Se o cara está lá hipotenso, se copou, rebaixou o nível de consciência, porque isso faz toda a diferença na conduta. Se cair, isso aqui é um presente. Paciente com instabilidade hemodinâmica e taquiarritmia, a gente não perde tempo com amiodarona, não perde tempo com beta-bloqueador. Taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, a gente quebra o circuito da arritmia na hora com choque. Uma cardioversão elétrica sincronizada. Agora, se o paciente estiver estável, está lá seu João, na questão de boa, está só com palpitação. Palpitação incomoda, né? Mas não é um critério de instabilidade hemodinâmica. Nesse caso, a gente pode reverter a arritmia sem precisar da cardioversão. Paciente estável com um ataque supra. Eu posso tentar, uma vez que o sistema nervoso simpático dele está hiperativado, eu vou hiperativar o parasimpático. E aí eu posso fazer manobra vagal. Posso fazer massagem de seio carotídeo, manobra de valsalva para tentar dar um bloco ali naquela taquiarritmia. E às vezes não funciona. Às vezes você tenta manobra vagal, não melhora em nada, aí você pode utilizar a adenosina. Descartes, não ensina nada a resolver. Ok, cardioverte o paciente. Mas viu instabilidade hemodinâmica em qualquer taquiarritmia, é choque, é quebrar o circuito da arritmia para ontem. Tá? Outra taquiarritmia, essa aqui é prevalente nas questões do INEP. Essa é a que mais cai, fibrilação atrial. Aqui vocês já mataram, essa é a mais fácil de identificar. Por quê? Não tem onda P, o átrio está fibrilando, onda P representa contração atrial. Então, tchau para a onda P e o ritmo fica completamente irregular. Viu esse padrão na prova, o que eu faço? Olha se o paciente está estável ou instável. Se ele estiver instável, não quero saber. Cardioversão elétrica sincronizada. Agora, aqui tem um pulo do gato. Aqui tem um pulo do gato. Se o paciente estiver estável, qual que é o problema com a fibrilação atrial? Como o átrio não está batendo, né, ele está só tremulando, isso gera estase sanguínea. Quando o sangue fica muito parado, a gente tem ativação ali de cascata de coagulação, você acaba aumentando o risco de trombose. E quanto mais doenças o paciente tiver, maior vai ser esse risco. Só que, ainda bem, né, um trombo não se forma de uma hora para outra, no caso da FA. Demora um pouquinho. E geralmente esse tempo é de até 48 horas. Após 48 horas, a gente tem um risco mesmo de um trombo ter se formado. Por que isso é importante? Porque se na questão houver qualquer indício de que a arritmia é recente, é uma FA no pós-operatório, começou tem 1 hora. Ou trata-se de um paciente que começou com palpitação às 6 horas, chegou ali no pronto-socorro desesperado, doutor, me acuda. Tem menos de 48 horas, não deu tempo de um trombo ter se formado. Nesse caso, eu reverto a arritmia. Se for paciente jovem, posso utilizar propafenona. Agora, se é um paciente que tem muita doença, tem cardiopatia de base, é um paciente já muito idoso, aí eu tenho que utilizar a amiodarona. Mas veja, medicamento, o paciente está estável com menos de 48 horas. Agora, com mais de 48 horas, aí o bicho pega, porque um trombo pode ter se formado. Para eu reverter essa arritmia, estando o paciente estável, eu tenho que anticoagulá-lo. Dá uma segurança, né? Anticoagulo por 3 a 4 semanas, reverto a arritmia de forma eletiva e mantenho o anticoagulante por mais 4 semanas. Descartes, para que eu mantenho? Eu já reverti. Você mantém porque tem risco de recorrência, e não é um risco baixo não, é de quase 50%, ela pode voltar.
E você não quer descobrir que ela voltou com o teu paciente chegando com um AVC ali no pronto-socorro. Agora, claro, quando o paciente tem muita doença mesmo, para a gente não viver com essa sombra da FA debaixo ali do paciente, a gente vai anticoagulá-lo para a vida inteira. Daí que vem aquele score Chades-Vasque. Se o paciente é hipertenso, tem insuficiência cardíaca, diabético, pelo amor de Deus, se ele já teve um AVC no passado por tromboembolismo, se anticoagula esse cara para a vida inteira. Se ele pontuar pelo menos 2, tiver muita doença ali no sexo masculino, ou 3 no sexo feminino, eu anticoagulo pela vida inteira. Mesmo tendo revertido o ritmo, Se tiver instabilidade, choque. Mas sem anticoagular por 3 semanas, cara, ele vai morrer, ele está com instabilidade hemodinâmica. Eu tenho que agir rápido, senão ele vai entrar em PCR, que é pior. Então, muita atenção a essa taquiarritmia, que ela é a mais gritante, a mais presente ali, que esteve mais presente nos últimos anos nas questões do INEP. Tá? E essa outra aqui, que é facinha, que é o flutter atrial, que isso aqui vocês matam na hora, esteja o ritmo regular ou irregular, a gente observa essas ondas aqui, ó. Parecem dentes de um serrote, eu acho mais parecido com ondas do mar, me ajuda melhor a gravar assim. Viu esse padrão? É um flutter atrial. Por que estão juntas aqui? Porque a conduta é a mesma. O átrio também não bate bem no flutter atrial. Então, você vai ter a mesma preocupação de se ela tem menos ou mais de 48 horas. Lembrar também das bradiarritmias. A gente tem a bradisinusal, né? Não tem mistério, a gente tem uma onda P precedendo cada complexo QRS, mas a frequência está baixinha, menor que 50 batimentos por minuto. Às vezes, você tem a P lá precedendo cada QRS, mas a P está um pouquinho distante. Isso aqui é um BAV de primeiro grau, quando ela está com uma distância maior que 5 quadradinhos. Ou, às vezes, ela começa a se distanciar mais aos poucos. Ela não dá indício ali de cara que quer ficar distante do QRS. Ela começa aqui, ó, juntinha dele, vai distanciando. Mais uma vez, isso o nó do átrio ventricular está ficando cansado. Então, está vindo o estímulo ali dos átrios, ele está falando, tá bom, manda aí que eu mato no peito e passo esse estímulo. Vem o próximo, opa, deixa eu descansar um pouquinho, peraí, P. Quando vem um aqui, ó, às vezes ele está totalmente exaurido, não passa nenhum estímulo elétrico, que a gente observa uma P bloqueada. Depois de um tempinho, ele recupera. Como tudo na vida, a gente se recupera, né? O nó do AV também. E aí a gente observa um intervalo entre a P e o QRS, que a gente chama de intervalo PR, agora curtinho, tá? Junto novamente uma da outra. Isso aqui a gente chama de fenômeno de Wenkeba ou BAV de primeiro grau. Qual que é o pulo aqui dessas bradiarritmias? Nenhuma delas coloca em risco a vida do paciente. Você dificilmente vai ter um paciente em estado crítico morrendo por conta de uma bradisinusal, de um BAV de primeiro grau. Se tiver, com sintomas, às vezes uma tontura, às vezes a pressão até baixa um pouquinho, e aí nesses cenários a gente pode utilizar atropina, aumentar a frequência cardíaca do paciente, tem um efeito fugaz, mas a gente utiliza. Tratar as causas de base, por que essa frequência está baixa? É hipotireoidismo, é muito beta-bloqueador, corrige os medicamentos, corrige a função tireoidiana do teu paciente. Essas bradiarritmias têm um comportamento mais benigno, diferente dessas duas últimas aqui. Tá? Aqui a gente tem o BAV de segundo grau MOBITS 2. Qual que é o grande lance aqui? Ao invés dele ir avisando que está ficando distante do QRS, de repente não conduz, aqui ele do nada, sem nenhum aviso prévio, ele para de funcionar. Olha, hoje eu não vou carregar nenhuma onda P, não. Dá na telha. Isso aqui é um pulo para esse nó do AV parar de funcionar totalmente, dá um curto total. E quando dá um curto total, vira isso aqui, um BAVT. Ó. Você tem onda P aqui, tem onda P dentro da onda T, mas nenhuma onda P está gerando o complexo QRS. O átrio se desligou dos ventrículos. A gente só não morre aqui porque o ventrículo consegue manter toda a circulação cardíaca numa frequência baixinha, ele não foi feito para trabalhar numa frequência alta, mas consegue. Como que eu mato que é o ventrículo que está dominando aqui? O QRS está alargado, o ventrículo transmite a eletricidade de forma lenta. Às vezes,
pode aparecer na prova um QRS um pouquinho mais estreito, um QRS magrinho mesmo ali, menos de 120 milissegundos, menos de 3 quadradinhos. Pode ser BAVT? Pode, mas como que você mata? Dissociação entre ondas P e QRS. Você vai ter a onda P dançando ali no eletrocardiograma e nenhuma gerando complexos QRS. Outro ponto aqui dentro... Descartes, eu vou te parar de novo. Eu atrapalhei tua piada lá no começo. Agora eu vou Não era tão boa não, viu? Não, mas eu vou te lembrar da boa que tu contas. Tu tem que se contar aqui. Volta lá no coisa. Tá. Conta a história do casal no BAV e da história de marcar um papo, de não marcar um papo. Pelo amor de Deus, né? Essa aí não pode ficar sem. Essa aqui é especial e essa aqui é autêntica hard work medicina, tá? Que um belo dia, eu sou uma pessoa muito romântica, né? Eu percebi que as bradiarritmias têm muito a ver com relacionamento, tá? Que aqui, na brade sinusal, o relacionamento está ficando morno, a frequência está baixa, mas os dois estão juntos, né? A P está sempre juntinha ali do QRS. No BAV de primeiro grau, ó, muita atenção que isso aqui ajuda a lembrar na prova que é uma beleza. No BAV de primeiro grau, além do casal estar ficando morno, um está ficando distante do outro. Um vai dormir no quarto, o outro na sala, começa a ficar distanciado, mas estão juntos. Eles vão juntos para os lugares, mas você vê que um está com a cabeça no lugar, no jogo de futebol, o outro está com a cabeça ali num filme, num passeio, numa viagem. Estão totalmente desligados um do outro. Até que a gente tem esse tipo de casal, isso aqui todo mundo já teve um relacionamento desse tipo. Se não teve, conhece alguém que tem. E é o casal que mais dá raiva, que é o BAV de segundo grau Mobitsum. O que acontece? É aquele casal que ele começa juntinho, começa a brigar, vai ficando distante. Pensar que não, você chega ali numa festa, pô, vocês não estão mais juntos? Não, a gente terminou. Quero mais nada com ele, quero mais nada com ela, a gente terminou. E aí você vai lá, perde tempo, fica consolando um amigo, consolando uma amiga, e aí pensar que não, passa uma semana, você abre lá o teu Insta, estão os dois lá de beijinho. Não dá raiva um negócio desse? Dá raiva, cara. Você mata a pessoa? Não mata, mas dá raiva. Né? Isso aqui é o Mobitsum. Mas você tem aquele casal que você tem que intervir, cara. Você tem. Que é aquele casal, que é o Mobitsum 2 aqui, onde um dos dois é maluco. Estão juntinhos, tal, e um belo dia a pessoa acorda lá do teu lado e diz, olha, quero terminar tudo. Mas já a gente foi ontem no cinema, assistiu um novo Batman, tal, você já quer terminar, quero, pega as malas, vai embora e pensar que não, liga, não, está tudo bem, passou. Opa, isso aqui você tem que intervir, né? Isso aqui não está normal. Isso aqui você pede para o teu amigo ou para a tua amiga ficar distante daquela pessoa, que ela não é normal, vai dar treta, vai dar problema, vai dar isso aqui, ó, que é uma hora ter uma separação definitiva, que é o BAVT. A P pode estar até junto ali do QRS, pode, porém, eles vão estar totalmente dissociados. É aquele casal separado, mas que cidade pequena, vai no mesmo restaurante ali, só que um está com outro programa, outro ali já está namorando outra pessoa. Então, aqui já deu divórcio, deu separação completa. E o grande lance aqui é que nesses aqui de cima, você ainda pode marcar um papo para tentar reconciliar, mas nesses aqui de baixo, a gente vai marca passo, né? Que marca passo. Ó, piada foi boa, tá? Vou até pensar em mudar para o stand-up. Foi boa. Foi boa. Então, muita atenção a esses padrões aqui, pessoal. Isso aqui, quando cai em prova, não tem dificuldade. Cardio é isso, é assunto do coração. Apareceu isso aqui, lembra dessa historinha e lembra dos momentos em que a gente precisa intervir, tá? Lembrando também que um grande culpado por taquiarritmias, por bradiarritmias, é uma doença hiperprevalente chamada hipertensão. O que esse eletro aqui mostra? Um ventrículo esquerdo sobrecarregado, porque é isso que hipertensão faz. Imagina, a pressão está batendo que nem uma pancada forte mesmo ali no ventrículo esquerdo. O ventrículo não é bobo, ele é inteligente. Opa, vou ficar mais forte aqui, vou ficar mais parrudo para dar conta desse tranco. E como que eu observo isso no eletro? Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez falar sobre índice de Sokolov-Lyon, tudo. Eu quero hoje que vocês entendam o motivo. Tá? Como o ventrículo esquerdo está muito
forte, está muito sobrecarregado, está muito hipertrofiado, as derivações que estão aqui, V5 e V6, de cara para o ventrículo esquerdo, vão enxergar ele o quê? Pequenininho ou grande? Grande. Então, o QRS em V5 e V6 aumenta de tamanho. Olha a altura dele aqui. Com 3 derivações, você mata se o cara tem sobrecarga ventricular esquerda. V5, V6 e V1. Por que V1? V1 está aqui, está enxergando a mesma coisa que V6, mas de cabeça para baixo. Então, essa baita onda S aqui, essa onda negativona aqui, ela é essa mesma onda de cabeça para baixo. Então, quando a gente soma a quantidade de quadradinhos que tem na onda R de V5 ou V6, mais a quantidade que tem aqui na onda S de V1, se tiver maior que 35 quadradinhos, e quando vem na prova, vem gritante, você às vezes nem precisa calcular, você bate o olho, meu Deus, isso aqui está errado. Está normal. Está maior do que 35, representa sobrecarga ventricular esquerda. Ponto importante dentro da hipertensão. Tratamento. Isso o INEP gosta de cobrar, já cobrou bastante no passado. Antihipertensivo a gente conhece um monte, né? Clonidina, metildopa, hidralazina. Até beta-bloqueador tem um efeito antihipertensivo pequenininho, mas tem. Mas quando a gente fala de reduzir riscos relacionados à hipertensão, risco do paciente morrer lá na frente, ter um infarto, ter um quadro de AVC, 4 classes foram mais estudadas nos últimos anos, e essas mostraram realmente um benefício eficaz, não só em baixar a pressão, porque todas baixam, mas em proteger isso aqui, proteger esse coração. São os IECAs, né, os prios, enalapril, captopril, ramipril, os BRAs, que são as ANAs, osartana, mesartana, candesartana. A gente tem os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, que causam vasodilatação, como é o caso da amlodipina. E a gente tem os diuréticos, tiazídicos, né? Não é diurético de alça, não é furosemida. Furosemida é na IC, principalmente na IC descompensada, tá? ICB. Diurético tiazídico a gente vai utilizar aqui, seja hidroclorotiazida, clortalidona, são essas 4 classes. Agora, se o paciente já está com tudo isso, e mesmo assim não melhora, o 4º medicamento de escolha acaba sendo a espironolactona. Tá? Então, se cair na prova um paciente lá hipertenso, está com BRA ou IECA. Por que eu falo BRA ou IECA? Porque a gente nunca vai associar, a gente evita o máximo possível associar essas 2 classes, porque aumenta o risco de disfunção renal, de hipercalemia, e ninguém quer isso acontecendo com o paciente. Então, o cara está com IECA ou BRA, está com amlodipino, está com sua hidroclorotiazida, nossa PA segue aumentada. O que eu faço? Espironolactona, 4ª droga. Tá bom? Lembrando também que hipertensão aumenta risco de outra coisa, né? De uma formação de uma placa aterosclerótica, está podendo levar a um quadro de infarto. Tá? Não só hipertensão, né? Hipertensão dificilmente vem sozinha, né? Desgraça às vezes não vem só, né? É ruim, mas é verdade. Às vezes o paciente vem lá com obesidade central, né? Aumento de cintura abdominal, HDL está baixinho, está hipertrigliceridêmico, o paciente está com a glicemia de jejum aumentada também, tem critérios ali de síndrome metabólica, né? E chega no pronto-socorro com dor torácica. Qual o exame que define infarto? O teu exame físico. Porque síndrome coronariana aguda é uma síndrome. São sinais e sintomas. Então, o eletrocardiograma ele vai servir só para a gente saber se tem ou se não tem supra. Porque se tiver supra, ferrou. Tem uma obstrução completa de uma das coronárias do paciente. Muda a nossa conduta completamente. Eu vou fazer, claro, dupla antiagregação, anticoagulação, mas se tem uma artéria totalmente ocluída, e eu vou observar isso quando eu vejo uma elevação do segmento ST, em pelo menos 2 derivações irmãs, a gente usa pelo menos 2, porque aí garante, né? São 2 olhando a mesma parede, aqui no caso parede inferior, né? Irrigada pela coronária direita. Então, quando a gente tem um supra de ST, a gente tem como prioridade máxima abrir essa artéria, senão esse coração vai para o espaço, e vai. Se o paciente não morrer ali na tua frente. O que é melhor? Cateterismo, fibrinólise. O que você tiver.
A preferência vai ser maior para o cateterismo. Por quê? Poxa, cara, cateterismo eu estou enxergando tudo, eu estou vendo a artéria, eu estou vendo que vaso está doente, qual vaso está sadio, qual porção do vaso que está entupida e já trato ali na hora. Então, se você conseguir mandar teu paciente para o cateterismo em até 90 minutos da chegada dele, sucesso. O cateterismo é tão importante que às vezes você não consegue 90 minutos, mas tem uma cidade ali próxima que tem um serviço de cardiologia e você pode, se possível, estender esse tempo até 120 minutos. De tão importante que é o cateterismo. Agora, não sendo possível, acabou, né? Vamos abrir essa artéria. Não dá para abrir por vias mecânicas, vamos abrir por vias químicas. E é aí que a gente faz o fibrinolítico. Preferencialmente em até 30 minutos da chegada do paciente ao PS. Muita atenção que eu vejo, às vezes, as pessoas comerem bola em questões de infarto e perde, às vezes, a questão por causa de um detalhe. A gente conta esse tempo porta-agulha, que é do trombolítico, porta-balão, que é do cateterismo, a partir da chegada do paciente ao pronto-socorro. Ah, mas a dor começou há 3 horas. Não importa. Ele chegou ali no pronto-socorro, começa a contar dali. Fibrinólise tem um detalhe. Ela tem um limite, tá? Até 12 horas do início da dor, a gente ainda pode fazer. Tá? Até 12 horas do início da dor. Passou de 12 horas, se aumenta o risco de sangramento, de efeitos adversos relacionados ao trombolítico, sem salvar miocárdio. Tá bom? Então, muita atenção a esse detalhe. Lembrando também que quando a gente tem um paciente infartado, que teve uma placa aterosclerótica ali, que entupiu uma das artérias do paciente, a gente quer que os níveis de LDL sejam os mais baixos possível. Preferencialmente, níveis de LDL abaixo de 50 miligramas por decilitro. Tá? Dentro de dislipidemia é uma questão que prova gosta de explorar e não é diferente no INEP. Então, atenção a essa metaterapêutica do paciente que já teve um evento agudo prévio, tenha sido um AVC ou um quadro de infarto. LDL baixo, menor que 50 miligramas por decilitro, utilizando estatinas de alta potência, né? Atorvastatina, rosuvastatina. E lembrar também que nem todo supra significa infarto. E, novamente, o que dá o diagnóstico de infarto? Antes do eletro, nossa avaliação. Então, chegou um cara muito jovem ali, o Cláudio lá, que está com 25 anos de idade, né, que ele falou. Chegou o Cláudio ali com 25 anos, com a dor torácica que não é uma dor tão expressiva, não é aquela dor em aperto, é uma dor que piora quando o paciente respira. Começou já tem 5 dias, esquisito, o cara está infartando há 5 dias, ou vinha acompanhada de achados semiológicos, como atrito pericárdico, uma dor ventilatório dependente, eu tenho que pensar em pericardite. E aí, quando eu faço o eletro, o que mata para mim o diagnóstico é que tem supra, tem, mas não é um supra localizado numa parede, não está só em D2, D3 AVF, em V1, V2, V3, é um supra que está em todas as paredes. E além de estar suprado o segmento ST, a linha que separa P do QRS, que a gente chama de segmento PR, ela vai estar infrada, vai estar para baixo. Viu esse padrão, o que a gente pensa? Pericardite. Supra difuso de ST, num paciente sem fatores de risco gritante para DAC, pense em pericardite, que aí muda nosso tratamento. A gente vai com anti-inflamatórios, a gente vai com ácido acetil salicílico, com colchicina, mas a gente não vai trombolizar o paciente, e muito menos mandá-lo para cateterismo. Um outro ponto, ainda dentro de arritmias, que eu quero que vocês tenham muita atenção, vocês ouviram muito nesse período do Covid falar sobre isso, que é intervalo QT, né? Intervalo QT, quando prolonga muito, deixa o ventrículo tão excitado, com várias células, vários focos de miócito disparando ao mesmo tempo, que ele gera essa taquiarritmia aqui bizarra. Porque na taquicardia ventricular monomórfica, que tem uma forma só, a gente já viu, que é RS alargado, tudo igual ali, sem onda P. Mas olha esse acidente de carro aqui. Você tem QRS grande, você tem QRS pequeno, e alguns aqui, você não sabe nem se é P ou se é QRS, fica uma onda toda achatada. Isso aqui é um padrão de taquicardia ventricular polimórfica, torsades depoantes. Conduta aqui, a gente tem que estabilizar a membrana do miócito, tá? Utilizando sulfato de magnésio. Agora, se o paciente chega com instabilidade hemodinâmica, a gente já sabe, choque. Porém, aqui tem uma diferença. Por que eu não faço a cardioversão sincronizada?
porque nenhum monitor no mundo, não existe esse monitor ainda, vai conseguir sincronizar isso aqui. Ele não vai conseguir identificar o que é QRS, o que não é, ele vai ficar tão perdido quanto a gente fica olhando esse padrão maluco. Então, nesse caso, tem estabilidade hemodinâmica, a gente pode chegar lá e dar o choque, desfibrilar o paciente. Seda, claro, e desfibrila o paciente, igual a gente faz um cenário de parada cardíaca. É a única exceção, mas até aqui a gente vai chocar também o paciente, tá bom? Então, muita atenção para esses pontos. Quero que caia um eletro ali de um supra, assim, bem bonito, para não deixar dúvida, e que vocês acertem questão ali. Tenham paciência, não se assustem se aparecerem eletro. Foquem no quadro clínico e lembrem-se disso. Não fiquem pensando demais, fosforilando demais. Foca no que a questão está te trazendo ali e no achado que tiver mais gritante naquele eletro. Tá bom? Cardiologia o quê, rapaz? Isso aqui que é medicina, ó. Não, fala sério. Essa é uma das radiografias mais confusas no universo da clínica médica, porque isso atrapalha a gente, sabe? A gente olha isso aqui e fala que esse paciente tem DPOC errado, o diagnóstico de DPOC não é feito através de exame de imagem. E a prova do INEP gosta de diagnóstico de DPOC, gosta de entender o que é a DPOC, até porque é uma doença muito frequente mesmo na nossa rotina. De fato, esse indivíduo aqui tem sinais de hiperinsuflação, mas dane-se. Eu não quero ver radiografia de paciente com DPOC. Na asma, a prova gosta muito do tratamento, na DPOC gosta muito do diagnóstico. Como é que a gente define o diagnóstico de DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC é uma síndrome que traz consigo um tripé. O indivíduo tem que ter sintomas respiratórios crônicos e progressivos, tem que ter obstrução, porque está no nome da doença, DPOC, obstrução, e tem que ter culpa no cartório, tem que ter fator de risco. O principal deles, tabagismo. Essa tríade, esse tripé, compõe o diagnóstico de DPOC. E o que a prova muitas vezes gosta de explorar é o aspecto obstrutivo da doença. Porque isso realmente é bem importante e é diferente da asma. Asma e DPOC são as principais doenças pulmonares obstrutivas, mas elas são bem diferentes. A asma é uma doença reversível, muito reversível. A DPOC não. A DPOC é uma doença progressiva, a gente pode até estacionar, mas a gente não reverte a doença. São diferentes nesse aspecto filosófico e são diferentes na prática também. Agora, na hora de definir a doença, o aspecto espirométrico é importante ser lembrado. A asma, por ser reversível, ela pode ter obstrução. Veja, pode ter, não é obrigatório. Tem muita gente que tem asma por aí e que se fizer uma espirometria está normal. Não quer dizer nada, não é melhor que ninguém. Agora, a DPOC é outra conversa. Está no nome, doença pulmonar obstrutiva crônica. Tem que ter obstrução o tempo inteiro. De manhã, de tarde, antes da prova, depois da prova, com bronquidilatador, sem bronquidilatador, tem que ter obstrução. E como é que a gente identifica a obstrução na espirometria? A gente identifica a obstrução pela relação, VF1-CVF menor que 0,7. Está menor que 0,7, acabou-se a conversa. Tem obstrução. Obviamente, né, a gente olha a espirometria inteira, tanto antes quanto depois do bronquidilatador. Acabou-se. Tem isso, junto com sintomas respiratórios crônicos e progressivos, junto com culpa no cartório, tabagismo, exposição à fumaça tóxica, fogão a lenha e tal, DPOC. Acabou-se. Então, muita atenção com a definição diagnóstica de DPOC e para não se confundir com o exame, né? Uma coisa é esse exame, outra coisa é esse aqui, né? Fala sério, peraí. Qual é o diagnóstico desse paciente? Não, eu vou pedir de novo, não é possível. 2020, 2021, 2020. Qual é o diagnóstico desse paciente? Errou. Errou feio. Ei. Medicina não é radiologia, não, papai. Medicina é clínica médica. Qual é a história do paciente? Te peguei, hein? Depende da história. Cuidado. De fato, essa é uma tomografia de um paciente com Covid. Tá? Não errou, não, viu? No entanto, o cuidado é para a gente não ir com muita sede ao pote. Vai que apareça uma imagem, uma descrição de tomografia com opacidades de vidro fosco, mais periféricas, enfim. Cuidado. É Covid. Calma. Qual é a história? É um indivíduo
com terceira bulha, edema dos membros inferiores, espinéia paroxística noturna, sem estigma nenhum de infecção, pode ser edema cardiogênico, insuficiência cardíaca. Ah, mas nem tem derrame pleural. Não precisa ter, não é obrigatório, não. Depende do quadro. Claro que se for um paciente com insuficiência cardíaca que está com febre, sintomas respiratórios recentes e tal, piorou tudo agora, pode ser Covid na insuficiência cardíaca. Mas muita atenção com a história. É um paciente com diagnóstico de HIV, não segue o tratamento, vem com monilíase oral, sintomas respiratórios há 4 semanas, isso é Covid? Não, isso pode ser pneumocistose. Então, muito cuidado com o contexto em que o exame for apresentado. De fato, isso é clássico da Covid, pode aparecer em indivíduos com muito sintoma, com pouco sintoma, mas não é específico de Covid. E o que a gente usa para dar diagnóstico de Covid não é tomografia. Não. Covid é uma doença infecciosa. Doença infecciosa, existe uma máxima filosófica. Para dar diagnóstico, ou acha o bicho ou acha o anticorpo. Acabou-se. É isso. Como é que dá diagnóstico de Covid? Ou acha o bicho ou acha o anticorpo. Na fase aguda, hiperaguda da doença, achar o bicho. PCR ou teste de antígeno. Mais adiante, depois do 10º ou 14º dia, pode ser que só a sorologia esteja positiva. Muito provavelmente PCR já foi embora. E aí a sorologia pode ajudar. No fim das contas, o diagnóstico da doença aguda é feito identificando o bicho. Teste de antígeno, PCR-RT. Lembrando que isso não é muito provável que a prova explore, mas lembrando que hoje a gente já faz PCR em indivíduos no primeiro dia de sintoma. Lá um tempinho atrás, depois do 3º dia, antes não faça não. Hoje não, a ideia é fazer logo de imediato, porque veja, ele pode ser negativo e ser um falso negativo, pode. Mas se for positivo, aquilo já informa aquela pessoa que ela não pode mais se meter em confusão, não pode mais andar na rua, não pode mais se meter em elevador, em aglomeração, ela não pode transmitir a doença para ninguém. Então, essa informação para aquele indivíduo é importante. Então, não está errado fazer no primeiro dia de sintoma, não tem que esperar não, pode fazer logo. Então, muita atenção com o aspecto imagem, o aspecto diagnóstico de Covid. Covid é um tema que a prova, a penúltima, explorou até um pouquinho, né, questões muito variadas, fáceis, mas muito variadas. Tinha até questão de síndrome inflamatória multissistêmica, né, o Kawasaki-like da criança. A última não, a última já deu de ombro para a Covid. Pode aparecer agora? Pode. Mas se aparecer, provavelmente vai ser considerando fatores mais periféricos da Covid. É muito difícil que a prova explore tratamento de Covid. Por quê? Porque tudo muda a todo instante. A gente acabou de ter uma evidência muito robusta agora do baricitinib. E a gente não tinha essa evidência tão robusta antes. Então as coisas mudam a todo tempo. O examinador não pode dar o luxo de ter uma questão anulada. Lembrando que as questões de prova foram feitas não ontem. Elas foram feitas há 4 meses, 3 meses atrás. Ou até mais, se for uma questão do banco até da instituição. Então, é muito pouco provável que caia tratamento. Mas lembrando que assim, o que a gente tem de mais disponível na nossa rotina, na imensa maioria dos centros, é a possibilidade de usar corticoide em pacientes com Covid grave, que são indivíduos que precisam de algum tipo de suporte ventilatório, pelo menos de oxigênio suplementar. Aí isso não se discute hoje, mas existem outras modalidades que têm algum grau de benefício e depende de cenários específicos. Isso eu acho pouco provável de aparecer. Outros detalhezinhos até podem surgir, mas talvez o mais que a gente tenha mais que ter atenção são essas pequenas armadilhas, como, por exemplo, a imagem, que pode ser por conta de outro diagnóstico, e também de complicações da Covid. Muito cuidado com as vírgulas na história da Covid. O paciente vinha bem e aí, de repente, aconteceu alguma coisa. Cuidado. Se o indivíduo com Covid piorou, essa piora pode ter outra justificativa, não necessariamente a evolução da doença. Pode ser, por exemplo, pneumonia, pode ser pneumotórax, pode ser infarto, tudo isso pode complicar a evolução da Covid. E pode ser embolia de pulmão. Muito cuidado com embolia de pulmão, porque é possível que a prova explore esse contexto, porque isso é muito frequente dentro da Covid. E aí não esquecer que o diagnóstico de embolia de pulmão, prioritariamente, é feito vendo a doença. O indivíduo tem um trombo que emboliza e para no pulmão. Como é que eu vejo a doença? Tem que ver o trombo no pulmão, angiotomografia. Esse é o melhor método para o diagnóstico de embolia pulmonar.
Eu não posso usar o dímero D na Covid. Não pode. Dímero D se eleva no susto. Qualquer coisa sobe o dímero D. Dímero D não dá diagnóstico de embolia. Na Covid, por sinal, ele acompanha a resposta inflamatória da doença, né? Oscila bastante, muitas vezes fica elevadíssimo. Isso não quer dizer que o indivíduo tenha trombo no corpo a mais, não. Não quer dizer que tem embolia. Então, dímero D na Covid não serve. Para dar diagnóstico de embolia, não serve. Então, nessa suspeita, angiotomografia, o dímero D não vai ajudar a definir diagnóstico ou afastar o diagnóstico de embolia de pulmão, geralmente nesses contextos. Então, muita atenção nisso na Covid, porque eu acho que vale, sabe, a gente tomar muito cuidado para não ir com muita sede ao pote e vacilar. Porque, por exemplo, isso aqui não é Covid. Isso não é Covid, não. Aqui eu não quero nem ouvir a história, porque não é Covid. Covid não gera uma consolidação focal única, consolidação única. Covid pode quase tudo, mostrou isso muito bem para a gente, mas quase tudo. Uma consolidação única, sabe? Derrame pleural, cavidade no pulmão, isso não é normal em Covid. O indivíduo com quadro respiratório agudo, intenso, com essa imagem, tem pneumonia. Acabou-se. Pneumonia é isso. Quadro respiratório fibroagudo com uma mancha no pulmão desse jeitinho aqui, consolidação. Isso é pneumonia. E aí, diante de um paciente com pneumonia, a nossa tarefa habitual é definir como é que trata, porque tem que tratar. Tem que usar antimicrobiano. Acabou-se. É isso. A dúvida que a gente tem habitualmente é se vai tratar o paciente em casa ou no hospital. Essa é a dúvida. Dependendo do local, muda o esquema antimicrobiano. E aí é bem importante a gente ter atenção a mudanças que ocorreram há 2, 3 anos de recomendações nacionais para o tratamento de pneumonia. Mudanças importantes, sutis, mas importantes. O que mudou aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Pneumologia? Historicamente, na pneumonia, a gente costuma dar importância para 2 grupos de bichos. Os bichos ditos típicos, pneumococo, hemófilo, moraxella, e os atípicos, clamidófila, micoplasma e legionela. Antigamente, se achava que ter um bicho típico representava que o indivíduo pudesse ter um quadro com muita febre, com muito catarro e estaria muito mal, um quadro típico de pneumonia. E os bichos atípicos geravam um quadro mais arrastado, febrícula, tosse seca. Isso caiu por terra há muito tempo. Há muito tempo. Qualquer bicho pode causar qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que a gente acabou preservando essa ideia por um detalhe interessante. Certamente tu lembras disso. É que os bichos típicos respondem muito bem aos beta-lactâmicos. Penicilina, cefalosporina, carbapenêmico. Respondem muito bem. E esses são antibióticos que chegam muito bem ao pulmão. Mas os bichos atípicos não. Os bichos atípicos não respondem a beta-lactâmico. A gente precisa usar um macrolídeo ou uma quinolona respiratória para tratar os bichos atípicos. Historicamente, na pneumonia, a regra era, olha, sempre tem que usar um remédio que trate os 2 grupos de bicho. Sempre, sempre, sempre. Mas o Brasil resolveu abrir mão dessa ideia recentemente. Na verdade, o Brasil e quase o mundo inteiro, exceto os Estados Unidos. E a ideia é a seguinte, cara, esses bichos atípicos não devem causar tanto problema não. Será que eles são tão ruins assim? Será que eles causam tanta doença assim? Será que não é um exagero? A gente não tem dados na literatura muito robustos sobre isso, mas esse foi o pensamento, né? Será que não dá para abrir mão? E aí se chegou num consenso. O consenso é o seguinte, olha só, se o quadro de pneumonia for brando, se o paciente estiver sossegadinho, de boa, der para tratar em casa, está bonzinho, bonzinho, deixa esse bicho atípico de lado. Pode tratar só os típicos. Pode usar só um beta-lactâmico, pode usar só amoxicilina. Ou seja, se o paciente com pneumonia estiver bem, você está ótimo, você é jovem, você não tem doença associada, vá para casa tratar. Pode usar só amoxicilina. E se for um atípico, não deve ser, não deve, eles não devem causar problema. Mas eu gosto de usar macrolídeo. É bom que cobre os 2. Posso usar? Pode, mas pode usar só amoxicilina. Essa foi a mudança. O resto é tudo igual. Se por acaso o paciente ficar internado no hospital, aí não dá para comprar briga, não. Não dá para bater o pé e dizer, não tem atípico. Não vai nessa. Nos Estados Unidos se diz diferente, é melhor ir do jeito que eles pensam. Se o paciente ficar internado, a gente cobre os 2 grupos. E aí a recomendação é usar um beta-lactâmico mais um macrolídeo,
ou uma quinolona, que vai tratar os dois grupos ao mesmo tempo. Essa é a sugestão. Como é que define se vai para casa ou se fica internado? Tem score para isso? Tem. A gente vai lembrar? Não. Por quê? Porque é só olhar o shape do paciente. Frequência respiratória de 30. Fala sério. Quem vai mandar para casa alguém com frequência respiratória de 30? Perdão. Alteração do estado mental, hipotensão, hipoxemia. Não dá. É só olhar. Não precisa memorizar critério para definir se vai internar ou não. É sentir o quadro clínico, isso ajuda a gente a definir as coisas. Então, muita atenção com a pneumonia, isso aqui não é Covid, isso aqui é pneumonia. E outra doença muito emblemática do sistema respiratório é essa aqui, que isso aqui também não é Covid, né? Lesão cavitária no segmento superior do pulmão. Aqui tem 2 cavidades até no segmento superior. Isso aqui, até prova em contrário, deve ser tuberculose. É óbvio, tem que conversar, tem que saber o que tem e tal. Essa é uma imagem importante, porque tuberculose é uma outra doença que a prova do INEP gosta muito. Ano passado foram 5 questões de tuberculose. 4 para valer, 1 mais ou menos e tal. Foi muita coisa de tuberculose. Tuberculose é uma doença muito importante no nosso meio. A prova do INEP tem que cobrar mesmo. E tomara que caiam mais 5 agora. As do ano passado foram de boa. E a tendência é que seja assim também. Muita atenção para a gente não se atrapalhar em algumas mensagens muito claras do Ministério da Saúde. Como é que a gente dá o diagnóstico de tuberculose? Imagem? Também não. Até pode, sabe? Em cenários específicos, quadro clínico compatível, imagem sugestiva, a gente até pode dizer, ó, deve ser tuberculose, vou tratar. Mas a ideia é achar o bicho, não é doença infecciosa. Aqui não tem sorologia, tem que achar o bicho. E como é que a gente acha o bicho? Qual é a melhor maneira de dar diagnóstico de tuberculose pulmonar hoje? Exame de escarro, tá, mas o que a gente faz no escarro? Faz o teste molecular. O melhor método para dar diagnóstico hoje é o teste molecular. Ele é tão melhor que a baciloscopia simples, que é feita em uma amostra só, não tem que repetir não. Baciloscopia não, a gente faz 2 amostras para ver se melhora a capacidade de detecção. O teste molecular, 1 amostra. Ai meu Deus, mas aqui só tem baciloscopia. Faça, não tem problema. Mas se tiver o teste molecular, a gente prefere o teste molecular. Tudo bem. Fácil? Tá, fácil. Só que tem um detalhezinho. Então, 2 detalhezinhos. 1. Cuidado com essa ideia de que o teste molecular é melhor que a baciloscopia. É melhor. Mas ele é melhor para definir o diagnóstico, não para acompanhar o paciente. O teste molecular não serve para acompanhar paciente com tuberculose. Não serve. A massa joga no lixo. Não serve. A baciloscopia serve. O teste molecular não. Sabe por quê? Porque ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele detecta até alma de bacilo. Sabe? Tem uma ruína de bacilo, um pedacinho de DNA, adenina, tinina, guanina. Ele identifica. Dá positivo. A gente, meu Deus, o indivíduo nunca que melhora. Não esqueça. Não serve para acompanhar. Esse é um detalhe. O outro é que exame bom mesmo para dar diagnóstico de tuberculose não é teste molecular nem baciloscopia, não. Bom mesmo, bom, é cultura de escarro. Só que tem um detalhe. A cultura demora pra caramba para ficar pronta. Como ela demora, não é um método que a gente usa isoladamente para dar diagnóstico. Na verdade, era uma exceção antigamente. No entanto, nas últimas recomendações do Ministério, a cultura passou a ser sugerida para todos os pacientes com diagnóstico de tuberculose. Está pensando em tuberculose, pediu o exame de escarro, peça a cultura junto, por favor. Ah, mas não vai ficar pronto agora, não importa. Daqui a 2 meses, quando chegar o resultado, pode ser que ele ajude. Não vamos discutir filosoficamente por que o Ministério fez isso, porque não importa. A questão é que é sugerido, já caiu até na prova isso. Então tem que colher o exame de escarro para ver agora e pedir a cultura. Pode ser que daqui a 2 meses ela ajude a gente de alguma forma. Então a cultura faz parte da avaliação diagnóstica inicial dos pacientes com tuberculose, porque é bem importante a gente tentar achar o bicho. Tem sorologia? Não tem. Ah, e o PPD? Não serve para dar diagnóstico, não. PPD, diagnóstico de tuberculose? Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. PPD pode e deve ser usado no diagnóstico de tuberculose. Lá na infância, criancinha pequititinha, existe um score sugerido para que a gente tenha facilidade em dar o diagnóstico de tuberculose, porque é difícil fazer a criança tossir. Já tentou? Criança com 4 anos de idade, tosse aí, meu filho. O menino faz careta, ele não tosse, não sabe o que é isso, né? Então, para facilitar,
a dinâmica diagnóstica na criança, que geralmente tem até pouco bacilo, a gente usa um score que diz assim, se tiver suspeita de pneumonia, ela perde ponto, se tiver um quadro arrastado, contato com alguém ganha ponto, tal. O PPD faz parte desse score. Veja, faz parte. Ele sozinho não resolve nada, mas ele dá uns pontinhos lá para a criança, dependendo do resultado. Mas PPD não se presta para o diagnóstico de tuberculose. PPD pode nos ajudar e pode aparecer na prova no contexto da tuberculose latente. E aí é outra história. Tuberculose latente é o cenário que eu olho para o indivíduo e falo assim, eita, eu acho que você tem chance de ter tuberculose no futuro bem maior que a maioria das pessoas. É melhor fazer uma profilaxia, é melhor tratar a tuberculose latente. Isso é tuberculose latente. E quem pode ajudar muito a gente nisso é o PPD. Classicamente, o cenário padrão da tuberculose latente são os indivíduos comunicantes de bacilífero. Veja, isso é interessante, né? Comunicante de bacilífero. Quem é bacilífero? Geralmente é alguém que tem cavidade e que tem um exame de escarro positivo. Se eu tiver meningite tuberculose, eu provavelmente não sou bacilífero. Meu Deus, Fabrício está com meningite tuberculose, estava lá na live das lives, eu vou fazer um PPD. Não, ninguém precisa fazer PPD aqui não, porque eu não sou bacilífero. É bacilífero. Comunicante de bacilífero, aí tem indicação de ser avaliado. Por quê? Porque a gente quer ver se tem tuberculose latente? Não, a primeira coisa é ver se a pessoa não tem tuberculose também. Então tem que chamar os comunicantes e perguntar, vem cá, você tem tuberculose? Não, eu não sei. Não, você está tossindo, você tem catarro, você está tendo febre. A primeira coisa é essa. É isso que a gente faz na avaliação de comunicante, checar quem tem doença. Dependendo da faixa etária, a gente faz logo radiografia, o Ministério enrola um pouquinho em relação a isso, faz logo a radiografia, faz depois, não importa. A questão é ver se o indivíduo tem doença. Se não tiver nenhum indício de tuberculose, aí a gente vai fazer o PPD. Porque não tem a doença. Se tiver a doença, eu vou investigar a doença, exame de escarro e tal. Se não tem indício da doença, PPD, para ver se teve contato com o bacilo. Essa é a ideia do PPD. Se o PPD for reator, isso sugere que aquele indivíduo que mora com alguém ou convive com alguém que tem tuberculose bacilífera, teve contato com o bacilo, tem um risco maior de desenvolver a doença. E aí a gente vai tratar a tuberculose latente. Como é que a gente faz isso? Definindo se o PPD foi reator ou não, e o corte é 5 milímetros. PPD é maior ou igual a 5 milímetros, PPD é reator. Independente de ter vacinado, não ter vacinado, ter nascido no Brasil, na Groenlândia, não importa. PPD é maior ou igual a 5 milímetros, reator, indicar o tratamento da tuberculose latente. Como? Opções: isoniazida, 270 doses, a gente sabe isso muito bem, ou rifampicina por 4 meses, é uma alternativa. O detalhe que a gente tem que ter atenção é que se o PPD for não reator, o indivíduo não recebe alta. Cuidado. A prova nunca explorou esse aspecto, mas cuidado. Se o PPD for não reator, o indivíduo vai ser convocado novamente daí a 6 a 8 semanas para repetir o PPD. Por quê? Porque pode ser que não tenha dado tempo ainda para o PPD do indivíduo ter ficado positivo. Veja, o que a gente quer com o PPD é checar se o indivíduo teve contato com o bacilo. Imagina que ele tenha tido contato com o bacilo antes de ontem. Não deu tempo ainda para o teste ficar positivo. Não deu tempo. Então ele vai voltar daqui a 1 mês e meio, 2 meses, 6 a 8 semanas, e a gente vai repetir o PPD, porque aí já deu tempo de ver se vai positivar. Se por acaso o PPD agora for reator, a gente vai tratar a tuberculose latente. O detalhe é que agora muda a definição do PPD reator. Agora a definição não é mais simplesmente ter mais que 5 milímetros. Por quê? Porque se a gente fizer PPD todo dia no braço de alguém, todo dia, só pelo fato de injetar aquela substância, a reação vai aumentar. Ela vai aumentar, a resposta vai ser maior pela agressão que a gente está gerando no local. Até a hora que o braço da pessoa vai cair de tanta reação inflamatória. Então, quando a gente for repetir, a gente vai ter que dar um desconto, pelo simples fato de ter repetido. Por conta disso, a gente considera o teste positivo se houver uma variação maior que 10 milímetros. E a gente esquece o número absoluto. Ou seja, era de 3 e agora foi para 8, passou de 5, tá? Mas variou muito pouquinho. De 3 para 8 variou 5 pontos só, não importa. Teria que variar mais do que 10. Era 3 e agora é 15, opa, agora sim. Aumentou mais do que 12, está indicado o tratamento da tuberculose latente. Muita atenção com esse cenário, esse é um cenário muito importante. Assim como lembrar de algumas peculiaridades. Veja,
atenção com tuberculose. Atenção. Existe uma peculiaridade importante dentro da tuberculose latente. Outra, que é nos indivíduos com HIV. Cuidado com HIV, hein? No HIV é outra história, cara, porque o indivíduo com HIV tem déficit de imunidade celular. Imunidade celular é o que a gente precisa para combater a tuberculose. Se não tem imunidade celular adequada, caramba, é uma porteira para ter tuberculose. O Ministério mudou recomendações. Se a gente pegar questões aí de 5 anos ou mais para trás, as respostas são outras, e agora é outra conversa. Recomendações do Ministério. Todo paciente com HIV/AIDS e contagem de CD4 menor que 350, se o CD4 tiver menor que 350, independente de qualquer coisa, não precisa fazer PPD, não precisa nem ver, não, tem menor que vai tratar a tuberculose latente, profilaxia. Assim como se tiver menor que 200, faz profilaxia para pneumocistose, menor que 100 para neurotoxoplasmose, menor que 350, profilaxia para tuberculose, acabou-se. A não ser que tenha tratado tuberculose recentemente, isso são peculiaridades mais da especialidade, até dentro da infectologia. Mas menor que 350 está indicado tratamento de tuberculose latente nos pacientes com HIV. Quer ver outra? Um paciente com HIV que conviva com alguém que tenha tuberculose bacilífera, não precisa fazer PPD não, já está indicado o tratamento, não precisa. Eu não vou confiar no PPD em HIV. Então já está indicado o tratamento de tuberculose latente. Veja que o limiar é mais baixo. Quer ver outra? Pacientes com infecção pelo HIV que tenham cicatriz radiográfica de tuberculose. Tem atelectasia no lobo superior. Eu acho que teve uma cavidade. Alguma vez você tratou tuberculose? Não, nunca tratei. Nunca tratei tuberculose. Indicado o tratamento de tuberculose latente. Outra. O paciente com HIV enfia a mão no bolso. Enfia a mão e fala assim, opa, um exame. Nossa, eu não sabia que tinha nada no meu bolso. Enfia um exame aqui. É um PPD que eu fiz há 3 anos atrás, reator um PPD. Por que você fez? Não lembro. Vai tratar tuberculose latente. Se tiver história de PPD reator e não tratou nada, tem que tratar tuberculose latente, independente de ser contato ou não de alguém bacilífero. Então, muita atenção com HIV. Ano passado, a prova explorou 2 vezes HIV e tuberculose, com questão de tratamento, até uma pergunta bizarra, assim, que não fazia menor, enfim, era só bom senso e resolvia a questão. Mas muita atenção, porque isso acende o alerta à possibilidade de ser explorada a tuberculose latente. Muita, muita atenção nesse contexto. E uma coisinha legal da tuberculose, eu queria lembrar, dentro da prova especificamente a prova do INEP, já que gosta muito de tuberculose, acho que vale a gente explorar algumas variações dentro da ideia da tuberculose. É um cenário de um exame mesmo, que o indivíduo pode ter uma cavidade com uma massa no seu interior. Isso aqui não é tuberculose, isso aqui talvez tenha sido alguma vez na vida. O indivíduo teve tuberculose com uma cavidade residual e nessa cavidade pode crescer fungo, essa é a famosa bola fúngica, aspergiloma. Fungo do gênero Aspergillus começa a crescer. E o pensamento aqui é simples. Se eu fosse um fungo, fecho o olho. Onde é que eu queria morar? Num lugar friozinho, num lugar úmido, num lugar com muito oxigênio e escurinho. Cavidade dentro do pulmão. Então o fungo pode se proliferar ali dentro e o indivíduo pode ter muitas vezes hemoptise, porque o fungo fica preso na parede da cavidade, mas ele pode se soltar. E na hora que ele se solta, ele arranca um pedaço da parede da cavidade e pode ter sangramento que pode ser até fatal. Então, isso não é tuberculose, é uma massa no interior da cavidade, muita atenção com esse aspecto. Mostrei uma massa, cuidado com essa massa, né? Essa massa que assusta. Esse indivíduo tem uma opacidade homogênea, projetada no terço superior do hemitórax direito, na região paratraqueal, isso aqui é uma neoplasia de pulmão. Eu trouxe essa imagem aqui para lembrar de quadros pitorescos que as neoplasias de pulmão podem trazer. As massas, principalmente nessa região, podem comprimir, se forem direcionadas ao mediastina, veia cava, síndrome de compressão de veia cava superior. A massa nos segmentos superiores pode comprimir o simpático cervical, síndrome de Claude-Bernard-Horner. A gente lembra disso. Quando a gente estuda para a prova, a gente vê, né, esses cenários, são cenários muito pitorescos. Quando comprime o simpático cervical, por sinal, o indivíduo perde a inervação simpática de um lado. Perde. E por conta disso pode ter miose, porque só tem o parasimpático em um lado da face, miose, pitose palpebral, enoftalmia, pode deixar de suar de um lado. Essa é a famosa síndrome de Claude-Bernard-Horner. Muita atenção para essas consequências secundárias da neoplasia de pulmão, manifestações neurológicas, né? E muitas vezes na cara da anormalidade a gente vê aquilo e fala, meu Deus, é questão de neuro, eu vou me perder, eu não vou acertar. Calma.
Calma. Entender toda a dinâmica é importante, tentar definir o diagnóstico topográfico, né? Então, quando a gente encontrar esse cenário de manifestações neurológicas, né, é muito importante a gente ter o pé no chão e também não vacilar, porque dentro do quadro da neurologia, um cenário muito clássico também dentro das provas é o indivíduo com déficit neurológico súbito. E déficit neurológico súbito, a gente não tem que titubear, não. Tem que pensar imediatamente na possibilidade de AVCI, porque a gente pode salvar o indivíduo trombolizando, não é isso? Então, tem que pensar sempre, sempre, sempre nisso. Isso, de fato, é muito valioso. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com cenários como esse daqui. Muito cuidado. Essa senhora tem paralisia facial. Tá? Franze o rosto aí, né? Agora que a gente observa muito bem que tem o desvio da rímel para esse lado, então ela tem uma paralisia facial desse ladinho aqui. Só que na sequência pediu para ela fechar os olhos. Fecha o olho agora. Ela conseguiu fechar o olho do lado de cá, mas não conseguiu fechar o olho do lado de cá. Muito cuidado, porque isso daqui não é acidente vascular encefálico. Não. Isso é paralisia facial periférica. Muito cuidado com esse diferencial. Mais uma vez, para a gente não ir com muita sede ao pote. Ai, meu Deus, tem um quadro neurológico, eu tenho que pensar no AVCI, vou fazer a tomografia de crânio para já pensar na trombólise. Cuidado, pode ser paralisia facial periférica. Então, aqui é só um detalhezinho para a gente não esquecer que se o indivíduo não tiver paralisia no terço superior da face, nessa região aqui, é que a gente pensa no quadro central. Se houver paresia nessa região, muito provavelmente é periférico. E por que isso? Por que isso acontece? É que o indivíduo tem o controle, de uma hemifácie do indivíduo, ela é tanto feita na periferia, claro, mas central também. No AVCI, quando o indivíduo tem uma lesão central de um lado, ele perde automaticamente a movimentação de parte da hemifácie, os dois terços inferiores, mas não perde do terço superior. Por quê? Porque o controle do terço superior é feito pelos dois hemisférios. O indivíduo teria que ter um AVC dos dois lados na mesma topografia para perder a motricidade do terço superior da face. Para ele perder a motricidade do terço superior, ele tem que ter uma lesão lá na periferia, lá no nervo facial mesmo. Ali não tem jeito. Se perder ali na periferia já, paralisa tudo. Então, sempre que houver o comprometimento do terço superior, paralisia facial periférica. É muito pouco provável que seja central. Agora, se conseguir fechar o olho bonitinho, está franzindo a testa e tal, provavelmente é central e aí não tem conversa. Tem que pensar no AVCI e, diante da suspeita de AVCI, imediatamente tem que fazer tomografia de crânio. Para quê? Para ver o AVCI? Não. Para ver se o indivíduo não tem um AVCH. É para isso que a gente faz a tomografia. A AVCI demora para a gente ver na tomografia. A gente quer ver se não teve sangramento, porque se tiver sangramento, a abordagem é outra conversa. Mas se não tiver imagem sugestiva de sangramento, o pensamento é, talvez eu possa trombolizar. E aí a gente volta lá e pergunta, vem cá, tem quanto tempo mesmo que você teve esse déficit? Porque não dá para fazer a trombólise a vida inteira, né? O indivíduo teve o déficit há 1 ano atrás, dá tempo? Não dá, não, 1 ano já não dá. 6 meses também não. 1 mês também não. 1 semana também não. O tempo é 4 horas e meia. Até 4 horas e meia, ok. Passou disso, pensar em outras coisas, como, por exemplo, trombectomia, procedimento cirúrgico, é até possível. Mas, se não, menos de 4 horas e meia, considerar a trombólise, obviamente, se não houver contraindicações. Então, muita atenção na abordagem do indivíduo com acidente vascular encefálico, no pensamento agressivo da possibilidade de trombólise. Tem contraindicações e tal, mas eu queria lembrar, para fechar a ideia do AVC, lembrar do aspecto pressórico. Descartes lembrou aqui, a prova gosta de hipertensão, lembrar do aspecto pressórico do AVC. Indivíduos com AVCI, a gente liga o dane-se para a pressão. Não estou preocupado com pressão, não. Deixa a pressão. É importante que a pressão fique altinha para chegar sangue. Está faltando sangue, cara. AVCI está faltando sangue. É importante que chegue um pouquinho lá em cima. Então, geralmente, a gente não vai mexer na pressão, a não ser que a pressão esteja muito, 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 muito elevada. E esse muito, muito, muito elevada, geralmente a diastólica maior que 120. Se tiver assim, a gente vai considerar fazer alguma coisa para baixar um pouquinho. 10%, 10 a 15% nas primeiras 24 horas, um pouquinho. Com remédio na veia. Pela boca, não.
Ah, mas eu quero baixar só um pouquinho, é melhor pela boca? Não, porque a absorção é errática, a gente não tem como prever a resposta. Então a gente dá na veia o remédio. A única exceção é se o indivíduo for ser trombolizado. Se a gente for considerar a trombólise, a pressão tende a estar um pouquinho mais baixa. Então a gente tem que considerar, espera que a pressão do indivíduo esteja menor que 185 por 110. A gente inicia fármaco para na sequência trombolizar. Isso é AVC I. Se for um AVCH, tanto hemorragia intraparenquimatosa como hemorragia subaracnoide, que a gente vê o sangramento nas meninges, né? Então, o sangue está espalhado por aqui, né? A gente vê essa imagem, parece uma estrelinha, isso é sangue, né? Espalhado no parênquima encefálico, enfim, nas cisternas e tal. Então, qual é o ponto no AVCH? No AVCH, o indivíduo está sofrendo porque a torneira estourou, o cano estourou. Se o cano estourou, tem que fechar o cano. Como é que fecha o cano? Diminui a pressão. Aqui, a gente é mais rigoroso no controle pressórico. Nas primeiras 24 horas, manter a pressão sistólica perto de 140, 160. Tem que baixar para valer. Então, muita atenção nessas disparidades dentro do acidente vascular encefálico. Isso é bem, bem, bem importante. Para a gente fechar essa discussão de imagens, algumas coisinhas relacionadas à ectoscopia, exame geral, exame da pele e tal, úlcera genital. Atenção com úlcera genital. E aqui, a gente poderia discutir a úlcera genital dentro do aspecto da característica das úlceras etiológicas, mas eu vou preferir lembrar o que o Ministério da Saúde recomenda. Protocolo do Ministério da Saúde. Acho que todo mundo aqui lembra muito bem qual é a dinâmica do Ministério. O Ministério diz o seguinte: encontrei um indivíduo com úlcera genital, a pergunta básica e cardinal é: teve vesícula ou não teve vesícula? Por quê? Porque se tiver história de vesícula, é herpes. Vai tratar herpes. Ah, mas vai tratar herpes. É isso. Se o indivíduo disser que não teve vesícula, a próxima pergunta é: tem mais ou menos de 4 semanas? Se tiver menos de 4 semanas, a recomendação é de tratar sífilis e cancro mole. Penicilina benzatina e azitromicina, por exemplo. Se por acaso tiver mais de 4 semanas, a recomendação é tratar sífilis e cancro mole também, mas aí a gente vai biopsiar a lesão. Por quê? Porque o diagnóstico diferencial já é mais amplo. 1 mês, 2 meses, 3 meses de lesão, pode ser até neoplasia. E a gente considera também o tratamento da donovanose, que é só repetir o tratamento do cancro mole por mais 2 semanas. São 3 doses repetidas. Então, muita atenção com a mensagem do Ministério da Saúde. A gente poderia até discutir também no aspecto das úlceras em si, mas eu acho que a abordagem do Ministério vale agora nessa nossa pegada de revisão para arredondar tudo dentro das úlceras genitais e a gente não perder isso de vista, né? Assim como a gente também não pode perder essa imagem aqui de vista. Nódulos eritematosos, dolorosos na superfície extensora dos membros, isso é eritema nodoso. Sabe o que é isso aqui? Eritema nodoso. A etiologia é muito variada. Só dá para dizer que é eritema nodoso. A causa mais comum disso é infecção estreptocócica. De onde? De qualquer parte do corpo. Quer ver outra? Uso de contraceptivo pode causar isso daqui. Doenças reumáticas podem causar isso daqui. Tem um monte de justificativa para eritema nodoso. Doença inflamatória intestinal, um monte. Mas eu trouxe o eritema nodoso aqui para a gente não esquecer da hanseníase. Hanseníase foi meio esquecida pela prova do INEP. Eu não entendo até hoje por quê. Foi esquecida nos últimos anos. E é uma bela de uma pedida para a prova. 2 coisas importantes para lembrar dentro da hanseníase. Primeiro, a abordagem terapêutica. Todo mundo sabe de cor e salteado, até porque teve um reboliço recente, tal, muda o tratamento, não muda, tal. A abordagem terapêutica é importante ser lembrada. O Ministério da Saúde simplifica tudo. A ideia é: vou tratar os pacientes de acordo com a intensidade da doença. Tem muita doença ou pouca doença? O indivíduo é paucibacilar ou multibacilar? Se for paucibacilar, pouco remédio. Multibacilar, muito remédio. Acabou-se. Como é que a gente diferencia isso? Número de lesões, aspecto clínico. Tem até 5 lesões, até um tronco neural paucibacilar. Tem mais de 5 lesões, mais de um tronco neural afetado, multibacilar, muita doença. Deve ter muito bacilo. Por sinal, se a gente por acaso der o diagnóstico através de baciloscopia na linfa e tal, ou biopsiei alguma lesão, se der o diagnóstico assim, ele é multibacilar também. Então atenção, independente do número de lesões, deu o diagnóstico com baciloscopia, é multibacilar. O que muda? O tratamento de um é menos intenso, do outro é mais. Tratamento do paucibacilar, dapsona e clofazimina diários e rifampicina com dose mensal supervisionada.
Tratamento do multibacilar, dapsona e clofazimina diários, dose mensal supervisionada de rifampicina. Qual é a diferença? O tempo. No pulso bacilar 6 meses, no multibacilar 12 meses. Acabou-se. Essa é uma mensagem importante, fundamental dentro do tratamento da hanseníase. Outra, tão importante como isso aqui. Eritema nodoso no contexto da hanseníase pode aparecer dentro dos estados reacionais. Isso é muito massa. O que é um estado reacional? O indivíduo está reagindo. Tá. Se ele está reagindo a alguma coisa, é resposta imunológica. E resposta imunológica tem duas opções, ou é célula ou anticorpo. Resultado, existem dois tipos de reação, dois estados reacionais, tipo 1 e tipo 2. Simples assim. Uma é excesso de resposta humoral, outra é excesso de resposta celular. Por sinal, hanseníase é uma doença granulomatosa, como a tuberculose, né? A gente precisa de resposta celular. É a resposta celular que combate a hanseníase. Quem tiver resposta celular boa, não terá hanseníase. Não terá. Quem tiver resposta celular abobalhada, pode ter, geralmente numa forma branda, porque a pessoa tem um pouquinho de resposta, não destruiu o bicho, mas tem um pouquinho, quase não teve a doença. Agora, quem não tiver nada de resposta, pense numa pessoa que não tem nada de resposta unicelular. Esse indivíduo está meio atrapalhado, não vai ter resposta nenhuma contra o bacilo. São os indivíduos que podem desenvolver as formas graves da hanseníase, forma lepromatosa, virchoviana, com infiltração difusa da pele. Esses são indivíduos geralmente multibacilares, não tem nada de resposta imunicelular. Esse conceito é muito importante, muito, muito, muito. Sabe por quê? Porque na hora do indivíduo reagir, tem tudo a ver com o que ele tinha de doença. São duas reações, uma celular, uma humoral. O que acontece na resposta imunicelular? Quem é que pode ter resposta imunicelular exagerada? Quem já tinha. O cara já sabe promover célula, já sabe produzir célula contra a hanseníase, mas ele não foi suficiente, aquilo não foi suficiente para controlar a doença. No entanto, de repente, a pessoa pode começar a produzir muito mais célula. De repente, muito, 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 muito mais. Tem um estado reacional, a pessoa ficou valentona. E a pessoa pode ficar valentona porque começou a tratar. Começou a tratar a hanseníase, isso desperta a resposta imunicelular, fica melhor ainda e muito intensa, inflama mais ainda as lesões e tudo pode aumentar. Lesões cutâneas, espessamento neural. Veja só, esse é um tipo de reação que acontece depois de iniciado o tratamento, nos indivíduos que já tinham algum grau de resposta imunicelular e que por isso tinham doença mais branda, são os indivíduos paucibacilares. Esses podem ter esse tipo de reação, que é chamada reação reversa ou estado reacional tipo 1. Como é que a gente trata esses indivíduos? Para de tratar a hanseníase? De jeito nenhum. A gente só ameniza um pouco o excesso de resposta imune celular. Como? Corticoide. Corticoide. Alivia um pouquinho a resposta inflamatória. Acabou-se. Tipicamente, reação depois do tratamento da hanseníase. Agora, tem a outra possibilidade. O indivíduo pode ter um estado reacional pelo excesso de anticorpos. Anticorpo serve para tratar a hanseníase? Não, só atrapalha. Em quem que isso pode acontecer? Em quem não sabe produzir célula. Tudo que o indivíduo faz na vida é produzir anticorpo. Ele tentou fazer isso a vida inteira para controlar o bacilo hanseníase, não conseguiu. E ele fica fazendo de forma atabalhoada, antes, durante ou depois do tratamento. É a única coisa que ele sabe fazer, ele não sabe ter resposta celular. Essa resposta imunitária com produção de muito anticorpo pode gerar o eritema nodoso, paniculite. O eritema nodoso hansênico faz parte desse estado reacional, reação tipo 2, que pode ter outras manifestações, febre, artralgia, enfim, pode ter um monte de coisa associada, glomerulonefrite, um monte de coisa pode acontecer. Quem são os pacientes que podem desenvolver essa complicação? Os multibacilares, que não têm resposta celular, ele só sabe produzir anticorpo. Quando é que essa reação acontece? Antes, durante ou depois do tratamento. A qualquer tempo. A pessoa está produzindo de forma atabalhoada, é a única coisa que ela sabe fazer. Como é que a gente trata isso? O fármaco clássico, padrão, e mais usado nesse contexto é a talidomida, com as restrições óbvias dentro do cenário de mulheres com idade fértil, gestação, enfim. Existem alternativas com a petoxifilina e em alguns cenários, tiver muita neurite, corticoide pode ser associado. Muita atenção com os estados reacionais da hanseníase, isso é bem, bem, bem importante. E para fechar, uma imagenzinha final de um tema que vira e mexe aparece na prova,
que é isso aqui, né? que lá no Maranhão é conhecido como pereba. Eu já conheci, tem pelo menos 3 pessoas de São Luís aqui que eu já conversei. Isso é uma pereba. Lesão cutânea. Conhece isso aí, Descartes? Descartes já perambulou. Descartes fez faculdade lá no Maranhão também. Então essa é uma lesão ulcerada, bordos elevados, não coça, não dói, não tem mau cheiro, mas localizada em região exposta. Essa é a lesão típica da leishmaniose tegumentar. Muito cuidado, porque leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral são doenças radicalmente diferentes, apesar de compartilhar o mesmo tratamento, antimonial pentavalente. É o fármaco básico do tratamento, apesar de a gente pode usar a anfotericina em alguns cenários mais graves, mas são doenças diferentes. Leishmaniose tegumentar é uma doença da pele, que eventualmente pode envolver mucosas. Mas é a doença da pele. Leishmaniose visceral é uma doença muito mais grave. Em outro contexto clínico, o indivíduo tipicamente tem síndrome de hepatosplenomegalia febril, com pancitopenia. Então entra no diagnóstico diferencial de neoplasias hematológicas, né? É um outro contexto clínico. O que eu queria lembrar nessas 2 formas, independente de qual que a gente esteja lidando, é que o diagnóstico, a maneira ideal de diagnosticar leishmaniose é identificando o bicho. Existe sorologia? Existe. Mas a gente pode se atrapalhar em áreas que a doença seja muito frequente. O ideal é encontrar o bicho. Nesse cenário, a gente faz uma escarificação da borda da lesão e acha o bichinho lá. No indivíduo com leishmaniose visceral, a melhor forma de dar o diagnóstico é biopsiando a medula, aspirando a medula e tentando encontrar as formas amastigosas para definir o diagnóstico intracelulares, né, para definir o diagnóstico da leishmaniose. Então, muita atenção com isso. Tem 4 questões nas últimas provas. A gente lembrou isso recentemente, apareceu na prova. Vale a pena ficar no radar leishmaniose, tanto visceral quanto tegumentar. Beleza? A gente faz um breve intervalo e a gente volta já com um bloco discutindo algumas questões da prova do INEP.